Bom, vamos lá, né? Gente, boa noite, tudo bem? Hoje a gente vai estar finalizando, né? Vai ser a última aula do conteúdo. E aí a gente vai estar finalizando as últimas coisas de treinamento e desenvolvimento. Então, vou começar falando das últimas aulas que a gente viu, e aí a gente dá continuidade no material, certo? Na última aula, a última coisa que a gente tinha falado, né? A gente tinha falado das modalidades, né, de estudo, como que era, as etapas do processo de treinamento e a educação corporativa, né, que hoje as instituições, as organizações, né, estão fazendo suas próprias faculdades, né, que é mais fácil você estar treinando o seu funcionário. E a última coisa que a gente viu foi a parte de aprendizagem, né, que os níveis, né, se ele está sendo eficaz ou não. Então, quando a gente está fazendo o treinamento, a gente está passando para o funcionário algum tipo de treinamento, a gente tem que avaliar se aquele treinamento, né, está surtindo algum tipo de efeito. E aí, aqui tem os 4 níveis, né, de avaliação. Então, o primeiro que a gente falou foi de reação, né? Então, é como os participantes se sentem, aquele cenário, aquela perspectiva, aquele conteúdo, né? E a gente avalia a reação das pessoas em relação ao conteúdo que está sendo dado, né? E a relevância de aplicabilidade é que ele é rápido, ele é fácil de se aplicar e você consegue saber o que está acontecendo ali. Você consegue, através da reação dos participantes, saber se eles estão gostando ou não. A aprendizagem, né, é você medir o conhecimento das pessoas em relação a um determinado nível. Então, antes e após o treinamento, né, essa aprendizagem tem que ter alterado, né, pelo menos aumentado ou consolidado alguns termos. Então, é a forma de aprendizagem, né, então, aumento do conhecimento. E, às vezes, é feito em avaliações, né, testes, perguntas mesmo, então, só para saber mesmo se a pessoa teve, né, ela extraiu algo relevante para ela. O comportamento, né, a gente vai ver na aula de hoje que a gente tem 2 tipos de treinamento, a gente tem um técnico e o comportamental. E o comportamento das pessoas, o comportamental, ele é mais difícil de se alterar, ele é difícil de mudar, né? Então, é voltado na aplicação. Então, você aprendeu, a pessoa vai conseguir colocar aquilo em prática, né? Vai alterar o comportamento dela. E os resultados. O que é os resultados? Se a empresa está fazendo um treinamento, está passando a sua equipe por todo um desenvolvimento ali, passando novas técnicas ou passando novos conceitos, é porque ela quer atingir um objetivo, ela quer saber, ela quer chegar em algum ponto. E aí, os resultados é para saber se aquele treinamento surgiu efeito, é para saber se aquele processo, né, ele realmente teve impacto nas pessoas. Então, o resultado aqui, né, é a forma de avaliar se teve diferença, se eu tive um resultado que eu queria, se realmente as pessoas aprenderam, se as pessoas realmente estão pondo em prática, então é o resultado, né? É o modo que eu estou colocando aquilo em prática, tudo que a gente fez. Aí na aula de hoje, aula 3. Acho que é 3 mesmo. Tá para cá. A primeira coisa que a gente vai começar falando é sobre os tipos de treinamento. Foi igual eu falei anteriormente. Há 2 tipos de treinamento. Há o treinamento técnico e o treinamento comportamental. A gente fala muito, né, que as pessoas são contratadas pelo seu conhecimento técnico, né, e às vezes elas são desligadas da empresa pelos seus comportamentos, pela forma de agir.
E quando a gente fala de comportamento, é a forma de se portar dentro da empresa, né? A forma, às vezes, não usa um EPI, às vezes não tem postura de trabalho. Então, o treinamento técnico, ele é mais fácil, porque é mais fácil você passar um conhecimento técnico para alguém. Agora, o comportamental, ele é mais difícil, porque é complicado você mudar a forma de agir, o comportamento das pessoas. Então, quando a gente fala de treinamento técnico, né, ele está voltado para a parte técnica. O que é a parte técnica, né? É um maquinário, é como fazer uma certa atividade, é saber como que ocorrem as coisas, né? Então, é a técnica. Então, é a prática, né? É o serviço em si, é o operacional. Então, eu vou passar um treinamento técnico. Então, eu vou mostrar como que se faz, vou mostrar as técnicas, né? Para se fazer algo, né? Então, vamos supor, na própria cozinha, né? Quando a gente vai cozinhar algo, ou quando a gente vai fazer um prato, há vários tipos de técnica, de selar uma carne, de fazer um macarrão, de fazer um molho. O resultado, no final, é o macarrão pronto, é a carne pronta, mas a técnica utilizada, o sabor encontrado, a forma que foi feita é diferente. Então, a técnica é a forma de fazer, né? E aí a gente, na própria apostila de vocês, ele fala aqui que a gente tem 3 competências distintas, né? Essas competências, elas estão relacionadas com a parte técnica, que é a primeira, que é a competência de negócio, né? Então, tem que estar alinhado com o objetivo da empresa, eu tenho que saber o ambiente que eu estou inserido. Quem que é meu mercado, quem que é meus concorrentes, quem são meus clientes, qual que é o meu nicho ali, né? Com quem que eu estou trabalhando, aonde eu quero chegar, né? Qual que é o mercado que eu estou inserido? Eu sou uma mineradora, eu tenho concorrentes diretos, quem que são meus clientes? Não, eu sou uma confeitaria, né? Se eu sou uma confeitaria, quem são meus clientes? Quais são os meus concorrentes diretos, né? Os meus clientes estão dispostos a pagar o preço que eu vou pôr nos meus produtos? Qual que é o mercado que eu tenho? Eu tenho mercado para expandir? Eu não tenho? Eu tenho clientes suficientes, né? Eu tenho um público disponível? Então, às vezes, você tem o melhor produto, o melhor cardápio, excelência e qualidade nos seus produtos, mas você não tem clientes, porque às vezes o seu preço é muito alto e as pessoas não estão dispostas a pagar por aquele produto. Ou você não tem mercado para você se inserir, porque o mercado já está dominado. Então, para você entrar no mercado, você precisa de uma inovação, você precisa de algo diferente. Então, a competência de negócio é algo mais estratégico, né? É saber o geral da empresa, onde que está, o que a empresa faz ali, para quem que ela vende e tal. As competências técnico-profissionais, né? São das atividades operacionais, né? Então, por exemplo, se você for pegar uma indústria, a gente tem várias operações, a gente tem vários setores. Então, uma pessoa da mecânica ou da elétrica, ela vai fazer reparos elétricos, reparos mecânicos, vão montar máquinas, vão desmontar. Essa é a técnica profissional deles, são as competências. Eles não conseguem produzir, eles não conseguem entrar no setor de produção, porque eles não são treinados, eles não têm técnica, eles não são competentes para aquilo. Então, eles montam um maquinário, né? Vamos pôr uma máquina de fazer bolinhos, né? Aqueles bolinhos industrializados. Uma máquina de cortar massa. Eles conseguem montar, mas a parte técnica de operar, a parte técnica de produzir não é deles. Então, aqui, ó, cada atividade de operação vai ter sua parte técnica, sua parte profissional. O cara da mecânica consegue fazer o serviço da elétrica? Não. O cara da elétrica consegue fazer o serviço da mecânica? Também não. Às vezes você tem até um conhecimento, né? Você consegue ali resolver algumas coisas, mas a competência é daquela pessoa que tem a técnica, do profissional que é treinado. E depois as competências sociais. As competências sociais, pessoal, ela está ligada em todas as pessoas, em todos os setores da empresa.
desde o cara lá do CEO da empresa, do dono, até o pessoal da operação, o pessoal que trabalha com serviços gerais. A competência social é a forma que a gente interage com as outras pessoas. E o tempo inteiro a gente está interagindo com outro ser humano, porque a gente não trabalha sozinho, e por mais que a gente trabalhe sozinho, chega um momento, né, que a gente vai interagir com essas pessoas. Então, são competências, né, mas a competência social, ela tem que estar, né, ela tem que estar em todas as pessoas, em todos os setores. E por que tem a necessidade de um treinamento técnico? A gente fala muito em reciclagem. Então, por exemplo, às vezes as pessoas treinadas na NR10, NR13, NR33, elas têm aquela competência e elas sabem como fazer. Só que aí você precisa de uma reciclagem. Por que você precisa de uma reciclagem? Porque às vezes fica muito tempo sem fazer aquela atividade. Não é uma atividade rotineira, não é uma atividade do dia a dia, né? Ou teve alguma alteração. Vou pegar aí exemplo de caldeira, né? A caldeira, a NR que rege elas são a NR13. Todo operador de caldeira tem que ter o treinamento. E esse treinamento tem que ser certificado. O primeiro certificado dele é de, acho que é 60 horas, mais 20 horas de estágio. É algo assim, eu não lembro de cabeça agora. E aí, se tiver alguma alteração nessa caldeira, depois que ele passou por esse treinamento, ele tem que passar por uma reciclagem. Ele tem que passar por um novo treinamento e, novamente, por um estágio supervisionado. O que geralmente as empresas fazem? Mesmo as caldeiras não tendo passado por essas alterações, todo ano eles fazem reciclagem. Todo ano as pessoas vão lá e fazem um curso de no mínimo de 40 horas para fazer reciclagem na operação daquele equipamento. Por quê? Porque é um equipamento que tem muito risco, um equipamento perigoso, trabalha em alta pressão, né? Com fluidos quentes, com água. Então, é um treinamento que sempre tem reciclagem. A NR10 também tem essa reciclagem delas. Então, são treinamentos normativos, né? Então, por lei, eu sou obrigado a fazer essas reciclagens. Mas tem outros tipos de treinamentos técnicos, né? E aí, quando a gente volta do Ministério do Trabalho às NRs, só os profissionais habilitados que podem fazer esse tipo de treinamento. Então, por exemplo, NR13. Eu sou uma profissional habilitada, eu posso dar o treinamento, porém eu não posso dar o estágio. Por que eu não posso dar o estágio? Porque eu não tenho conhecimento em caldeira, conhecimento técnico, conhecimento operacional. Eu sei a parte teórica, eu sei explicar como tudo acontece, mas eu nunca fui lá e operei uma caldeira. Então, quando a gente dá esses tipos de treinamento, por exemplo, eu posso dar a parte teórica, mas a parte prática, quem vai fazer a supervisão de estágio não sou eu. Eu não consigo fazer isso. Eu não sou habilitada, né, para estar fazendo isso, porque eu não tenho experiência nesse tipo de operação. Então, esses treinamentos, eles são todos documentados. Quando o Ministério do Trabalho vai fazer fiscalização das empresas, eles pedem. Então, esses treinamentos técnicos, alguns são normativos, alguns são cobrados pelo Ministério do Trabalho, outros não. Outros, olha aqui, ó, uma nova tecnologia ou adaptação. Então, vamos supor que a gente tem lá uma máquina que fecha as caixas, porque as caixas de papelão, elas chegam dobradas, né? E a gente tem uma máquina, geralmente muitas empresas usam da Tetra Pak, que ela monta aquela caixa. Então, vamos supor que eles mudem, né, essa máquina. O que eu tenho que fazer? Se meu funcionário sabia mexer na máquina antiga, ele tem que aprender a mexer na máquina nova. E ele não vai aprender do nada. Alguém tem que ensinar para ele. Então, eu vou fazer uma nova tecnologia, eu vou fazer uma adaptação no meu maquinário, eu tenho que dar treinamento para o funcionário. É de bom senso, né? Ele chega até a ser obrigatório a empresa fazer isso, né?
Pesquisa de satisfação quanto ao produto e serviços prestados. Então, às vezes, acontece muito. Sabe, quando a gente compra produtos, tudo que a gente compra, né? Principalmente produtos alimentícios, a gente sempre tem como reclamar, né? Se algo não está dentro da qualidade, a gente pode reclamar. E aí, essas reclamações, essas insatisfações do cliente, pode mudar a forma do produto ou da prestação de serviço. Então, eu ligo lá, reclamo, falo assim, olha, eu comprei um panetone e o panetone vem mofado. Por que o panetone chegou para mim mofado? Então, ou é falta de treinamento, ou alguma coisa que aconteceu errado no processo. E aí eles podem identificar o que aconteceu de errado nesse processo e mudar, né, a forma de ser feito, e aí as pessoas precisam de treinamento. Acidentes de trabalho ocorrem muito. Quando ocorrem acidentes de trabalho, o pessoal faz novos treinamentos técnicos. Por quê? Por que aconteceu o acidente de trabalho? Primeira coisa, né? Sempre vai ter uma investigação ali, vai olhar o porquê que ocorreu, e às vezes é falta de treinamento. Não é que é falta de treinamento, e às vezes essas atividades se tornam muito rotineiras. Então, aquilo que você faz todo dia, toda hora, você não acha que tem algum perigo, né, para você. Então, o treinamento, né, ou você reforçar aquilo que as pessoas, você acha que elas sabem, mas você tem necessidade de relembrar elas, é importante. Principalmente os DDS, por isso que as empresas fazem DDS, né? Para conscientizar as pessoas, o trabalhador, para ele saber que o primeiro passo, né, é a segurança dele, ele voltar bem para casa. Então, às vezes, um DDS simples, né, com tema rotineiro que as pessoas fazem todo dia faz a diferença, porque você está lembrando as pessoas, né? Ou ensinando, ou reforçando de como fazer certo. Então, acidentes de trabalho gera esses treinamentos, porque também pode mudar a forma de fazer, né? Reclamações recebidas, contratação de deficiência na operação, né? Então, tem várias opções aí que podem surgir para um treinamento técnico. Outra coisa muito importante, pessoal, quando a gente já, não sei se eu já comentei aqui, rotatividade de empresa não é legal. Por que não é legal? Você vai lá, contrata seu funcionário, treina ele, coloca ele para uma determinada função e o cara sai do nada. Depois você vai lá contratar outra pessoa para a mesma função, o cara sai. Então, essa rotação de pessoas, essa alta rotatividade é caro, é oneroso. Quando você contrata alguém, você tem que pagar os exames, você tem que assinar carteira, você tem que treinar a pessoa, você está perdendo tempo, né? Você está gastando tempo com ela. Então, é oneroso para as empresas. Então, qual que é o principal passo quando você vai contratar? Você tem que contratar alguém apto para aquela função. Você tem que contratar alguém que tenha conhecimentos suficiente para aquela função. É mais fácil você aprimorar o conhecimento do seu funcionário do que você ensinar ele do zero. Então, vamos supor, eu contratei um operador de caldeira. O operador de caldeira tem experiência? Tem. Ele tem experiência na caldeira que eu tenho na minha empresa? Não. Mas ele sabe como funciona uma caldeira. Então, é mais fácil aprimorar ele para aquela função, para aquela determinada atividade, para aquele determinado equipamento, do que, às vezes, eu pegar um cara que não sabe nada. Ou você contratar uma pessoa que não tem afinidade para aquela função. Então, são várias variáveis, né, que podem ocorrer durante uma contratação e durante um treinamento técnico. Então, eu contratei o cara para operar a caldeira. Só que aí chegou lá na empresa, eu estou com uma deficiência em outro setor. Eu quero que ele opere os compressores. Eu quero que ele fique só na casa de máquinas. E às vezes o cara não tem habilidade para aquilo. Talvez ele não goste daquele serviço. Então, por mais que eu dei o treinamento para ele, eu vou aprimorar ele em outro tipo de trabalho, né? Ele já tem um conhecimento ali, ele não vai desenvolver atividade bem. Por quê? Por aptidão, por não ter, às vezes, o conhecimento adequado. Então, as pessoas, né? A contratação tem que ser adequada de acordo com o cargo. A pessoa tem que ter o perfil. Vou contratar alguém para operação, né? Para produção. E a empresa roda turno. O cara não gosta de rodar turno.
por que você vai colocar o cara lá? Porque você sabe que ele não gosta. Então, você vai são exemplos, né? Às vezes pode mudar, às vezes é só para a gente ter uma análise geral do cenário. Você contratou o cara, ele não gosta de rodar tudo. Para ele ficar a longo prazo naquela empresa, vai ser muito difícil, porque ele não vai se adaptar ao horário de trabalho. Ele não gosta daquele horário de trabalho. Às vezes, a necessidade da pessoa trabalhar pode falar mais alto, mas dependendo, né? Isso acontece principalmente com o pessoal mais novo, né? Adolescente, pessoal que está acabando de sair daí do ensino médio e entra no mercado de trabalho. Por que a rotatividade deles é grande? Porque geralmente eles não têm tanta necessidade do trabalho em si, né? E aí não gostou, tá saindo. Mas o cara, ele tinha perfil, ele tem perfil para ficar ali rodando tudo, ele tem habilidade para aquilo. Então, são coisas, né, que a gente tem que olhar se eles têm os requisitos, né, e deslocar aquelas pessoas para o cargo. Aí, às vezes, o cara que não quer rodar tudo, ele é bom para ficar lá no setor de utilidades, lá na sala de compressores, na sala de máquinas. Então, eu vou contratar ele e nesse quadro, né, da contratação para o setor, para a casa de máquinas, não vai rodar tudo. Então, ele se enquadra melhor e talvez ele já tenha um conhecimento técnico. Então, se gasta menos em questão de dinheiro, né, de ser oneroso para a empresa, você dá treinamento para quem já tem algum conhecimento. E quanto maior o nível de conhecimento, o nível técnico da pessoa, mais fácil a aprendizagem dela. Por que é mais fácil a aprendizagem dela? Porque ela já tem uma visão geral, né, do processo, do que ela está trabalhando, do que ela está ali. Então, pessoal, eu não estou falando que outros treinamentos têm que ser, não são eficientes, né? Mas isso é nítido, né? Quando você dá o treinamento, se a pessoa já tem algum conhecimento daquela área, ela pega muito mais fácil, ela pega muito mais rápido. Mas não quer dizer que aquela pessoa que tem um conhecimento zero da área, não quer dizer que ela não vai aprender. Depende do que a empresa quer. Ela quer treinar a pessoa conforme ela quer desenvolver aquela atividade? É aquilo? Ou ela já quer alguém que tem alguma experiência? Ela vai contratar alguém que tem alguma experiência. Mas isso, quando a gente já tem algum conhecimento sobre aquela área, a gente consegue se desenvolver mais rápido. Não quer dizer que seja melhor, tá? Outra coisa que eu queria falar com vocês é 2 palavras que aparecem muito na apostila: eficiência e efetividade. Qual que é a diferença entre algo ser eficiente e efetivo? Você sabe? Eficiência, pessoal, é fazer algo gastando menos. Então, vamos supor que eu tenho um carro, né? E é eficiência e efetividade que está lá? Deixa eu só conferir aqui. Mas eu acho que é. Não é eficácia. É diferente. Volta, gente. É eficiência e eficácia. A eficiência é você fazer uma mesma atividade gastando menos. Então, vamos supor, um carro, né, que vamos supor que na rodovia faz 17 quilômetros por litro, e um outro carro que faz 12 quilômetros por litro. Qual que é mais eficiente? O que faz, né, a maior quantidade de quilômetros por litro. O outro é menos eficiente. E eficácia é você fazer... Deixa eu só ver se eu não estou falando coisa errada para vocês. Que agora eu confundi. Mas eu acho que eu não estou falando. É isso mesmo. Então, a eficiência é utilizar a quantidade mínima de recursos para fazer uma mesma atividade. Então, vamos lá de novo do carro. Eu quero ir daqui para Uberaba, por exemplo. Daqui a Uberaba é 100 quilômetros. Se meu carro tem um desempenho de 17 quilômetros por litro e eu tenho um outro carro que vai ter um desempenho
de 15 km por litro, o carro de anda mais com menos, ele é mais eficiente, porque ele entrega a mesma função, né, a mesma operação do outro carro, gastando menos. Então, ele é mais eficiente. Como assim eficiente? Eu estou fazendo a mesma atividade, que é sair de Araxá e ir para Uberaba, gastando menor quantidade de recursos. Então, vamos supor que eu vou produzir algo. Eu vou fazer um bolo, né? E aí, eu vou fazer aquele bolo, se eu conseguir gastar menos ingredientes, né, que eu tenho o costume, eu estou fazendo um processo mais eficiente, porque eu vou entregando o mesmo bolo, com as mesmas características, com a mesma qualidade, então é você gastar menos recursos para você desenvolver uma atividade. E a eficácia é você atingir seu objetivo independente do que você gastou. Então, vamos pegar os dois carros que a gente deu de exemplo aí, um que faz a 17 e o outro que faz a 15. Os dois são eficazes. Por quê? Porque os dois entregou a mesma meta, o mesmo objetivo. Ou seja, eu cheguei em Uberaba. Os dois foram eficazes. Então, eficaz é você chegar no seu objetivo, você entregar, né, o seu resultado. E a eficiência é eu chegar naquele resultado gastando o menos possível, menos do meu recurso. Seja dinheiro, seja combustível, seja matéria-prima. Então, às vezes, o processo, ele é eficaz, mas ele não é eficiente. Ah, como assim? O carro que gastou menos, ele foi eficaz, mas ele foi eficaz e ele foi eficiente, porque eu fiz 17 km por litro. O carro que gastou mais, ou seja, vou gastar mais gasolina para chegar em Uberaba, ele foi eficaz, porque eu cheguei em Uberaba, mas ele não foi eficiente, porque ele gastou muito combustível. Então, quando eles falam que o processo tem que ser eficiente e eficaz, ou seja, eu tenho que gastar o mínimo de recurso possível, né, para conseguir o meu objetivo. E o meu objetivo final é a minha eficácia, beleza? Treinamentos técnicos, né, aqui continuando. O que eles trazem para a empresa? Quais são os benefícios dele? Vão diminuir a rotatividade, porque eu vou manter a qualidade das pessoas, vou manter as qualidades das tarefas, né? Sempre que acontecer mudanças nas operações, acompanhar funcionários aptos e os cargos, e treinar na diminuição e transferências de atividade. Por isso que quando a gente entra numa empresa, né, sempre tem os treinamentos, as imersões lá, né? E aí a gente tem que ter também sempre o pensamento que esses treinamentos são contínuos, né? Não é somente apagar incêndio. Então, eu tenho uma máquina que é muito perigosa, e aí eu vou dar treinamento só quando alguma coisa aconteceu, quando mudar? Não, eu vou estar sempre reciclando os meus funcionários. E aí, voltando para o comportamental, o que o comportamental é? Ele visa desenvolver pessoas. Eu quero que as pessoas tenham bom senso, né? Mas o bom senso ele ainda é meio complicado, porque às vezes o que é um bom senso para mim não é um bom senso para vocês. Então, ele é meio de interpretação. Mas é por isso que as empresas têm as suas diretrizes, sua missão, sua visão, seus valores, sua cultura organizacional. Por que elas têm isso? Para eu, Poliana, não chegar lá agindo da forma que eu quero. Porque lá dentro tem uma forma de se agir, lá dentro tem uma forma que se espera como eu ajo, né? Então, é uma forma da gente moldar o funcionário. E é uma forma também da gente aprender a lidar com situações. Porque às vezes a gente tem várias pessoas ótimas, que são ótimas tecnicamente, mas na hora de lidar com pessoas não consegue. Não consegue conversar, não consegue passar a orientação, não consegue passar uma ordem, uma atividade. Então, você fala assim, nossa, meu gestor, ele é ótimo tecnicamente. Eu posso chegar lá e perguntar qualquer coisa para ele que ele sabe responder. Mas para fazer a gestão das pessoas, para ele liderar a gente, ele é péssimo. Ou, por exemplo, tem vários professores que a gente sempre fala assim, nossa, o cara sabe muito,
cara sabe pra caramba, mas o cara não tem comportamento dentro da sala de aula, ele não consegue interagir com os alunos, ele não consegue conversar com os alunos. Então, o comportamento, ele é mais difícil que o técnico, né? Porque o comportamento com o técnico, você vai ter um desempenho profissional melhor, né? E como eu estou falando, o comportamento é mais difícil da gente alterar nas pessoas, que é algo do dia a dia, é algo de hábito, né? Então, como que eu vou falar para você que o que é bom senso para mim, bom senso para a empresa, tem que ser bom senso para você? Ou que a forma que você está agindo não é conveniente com o ambiente, né? Então, tem que ter esses treinamentos voltados para as pessoas. E hoje, em dia, a gente já falou disso antes, as empresas estão vendo que o bem mais precioso que elas têm são as pessoas. Então, o recurso, né, o bem mais intangível que elas têm são as pessoas, porque são as pessoas que fazem a empresa, são as pessoas que constroem a empresa, são as pessoas que têm resultado. Por mais que hoje a gente tem máquinas, a gente tem sistemas, a gente tem vários programas, quem toma decisões e quem faz as empresas são as pessoas. Então, o treinamento, né, comportamental, hoje ele está muito presente no dia a dia. Tanto que a gente passou, né, parou de ser chamado de recursos humanos, quer dizer, de departamento pessoal, e para recursos humanos, por quê? Porque as pessoas são importantes, né? Tem que ter essa mudança aí. Eu trouxe um videozinho aqui para a gente ver e vai dar uma ilustração nisso daí. Só colocar ele aqui. You're writing everything all wrong. Quillbot understands all the rules and tricks you may not know off the top of your head. Quillbot saves. Quando falamos de competências profissionais, elas podem ser divididas em dois tipos: as competências técnicas e as competências comportamentais. Elas são muito diferentes uma das outras, mas todas são necessárias para ter sucesso no trabalho. Vejamos suas diferenças. As competências técnicas são habilidades específicas e concretas e são exigidas para você realizar um determinado trabalho. Por exemplo, se você é um chefe, cozinhar seria uma competência técnica. E se você é um programador de computador, um exemplo seria a codificação. Por outro lado, as competências comportamentais são habilidades interpessoais que podem ser usadas em um trabalho. Essas incluem a comunicação, trabalho em equipe e a adaptabilidade. As competências técnicas geralmente são aprendidas numa escola, treinamento ou experiência de trabalho. Elas são mais objetivas, o que significa que depois de aprender a realizá-las, você poderá contar com essa capacidade. Já as competências comportamentais são mais difíceis de desenvolver. Você terá que decidir tê-las e praticar no seu dia a dia, nas suas relações com as outras pessoas. Elas são naturais para alguns, enquanto que para outros pode ser um pouco difícil de conseguir. As competências técnicas são fáceis de serem comprovadas. Os empregadores podem ter uma ideia delas vendo sua formação, experiência anterior e os seus certificados. Enquanto que as competências comportamentais são mais difíceis de avaliar, já que não é possível identificá-las bem através do seu currículo ou carta de apresentação. Em geral, os empregadores precisam esperar até uma entrevista ou avaliar suas primeiras semanas de trabalho para ter uma ideia das suas competências comportamentais.
Apesar de serem diferentes, você precisará ter tanto as competências técnicas quanto as competências comportamentais se quiser ter mais sucesso na sua vida profissional. Quer aprender mais sobre este tema? Pessoal, então o vídeo aí, ele só mostra para a gente a diferença entre as habilidades técnicas, né, e as comportamentais. Então, as comportamentais é aquelas do comportamento que a gente vai desenvolvendo. E as habilidades técnicas, né, são aquelas que a gente tem na escola, tem em cursos, né? Então, tem essas duas diferenças. Mas ambas são importantes, né, para o nosso crescimento e desenvolvimento profissional. Não só nosso, mas de qualquer pessoa. E lidar com pessoas é a coisa mais difícil que tem. Como o comportamento não é padrão, né? As pessoas não têm um padrão de comportamento, então é algo que dificulta muito. Então, por isso que treinamento para líderes, treinamento para gerência, treinamento de como fazer liderança, de como ser um bom líder, né? Sempre está em alta aí e as empresas estão sempre levando os gestores para esses treinamentos para extrair o melhor deles, né? E aí, pessoal, continuando nessa linha de pensamento aí, vou só achar aqui, não gosto que me positivo. Updates. Quando a gente está falando desses treinamentos, né, olhando para cá, a gente está falando de treinamentos para suprir alguma deficiência ou para as pessoas ganharem uma nova competência. E aí, a gente tem a habilidade técnica. O que a habilidade técnica é, né? É o domínio, que a gente estava falando, para determinada atividade. É algo mais operacional, né? Por meio de experiência, educação, instrução, treinamento por outros funcionários, né? Então, com o conhecimento aqui, o método de operações, de produção, de contabilidade, de logística, então é como fazer. Depois a gente tem, tá de cara, se eu estou na tela errada, as habilidades humanas, né? Essas habilidades humanas é a habilidade, né, de tratar as pessoas, de ter discernimento no trabalho, como elas são, discernimento de ter a capacidade de ser imparcial em determinadas situações, né? De valorizar, motivar as pessoas, né? Então, é a característica humana, então é a habilidade humana, né? Então, aqui, ó, é uma das principais características dos líderes, pois os resultados são obtidos pelo trabalho e o esforço das pessoas que eles coordenam. E depois a gente tem uma terceira habilidade, que são as habilidades conceituais. O que é a habilidade conceitual? Por exemplo, ele compreende a organização, ele compreende o nicho de atividade daquela empresa, mas ele não sabe como fazer. Então, vamos supor, a gente tem uma empresa que fabrica esses bolinhos industrializados, né? O cara lá, o gestor, o diretor da fábrica, ele sabe, ele conhece o processo. Mas se você pôr o cara lá no operacional, na linha de frente, ele não vai saber fazer. Ele não consegue. Então, ele tem habilidades necessárias do quê? De dono, de executivo. Tem pessoas que estão no nível institucional que sabem fazer? Tem. Tem pessoas que conhecem todo o processo e têm habilidade de fazer, mas a maioria não. Então, quando a gente olha para essa pirâmide aqui, lembra que lá numa das primeiras aulas a gente falou que são divididos em 3 níveis. A gente tem o nível estratégico, que é o primeiro nível, que é o nível institucional. O nível intermediário é o nível tático
E esse nível aqui embaixo, que é o nível operacional, é o nível operacional mesmo. E aí, o que ele está falando aqui para a gente? Meu mouse hoje tá... O que ele está falando aqui para a gente? Ele está falando que as pessoas, dependendo de onde ela estiver nessa cadeia hierárquica, ela vai precisar de certas habilidades. Então, aqui no nível operacional, qual habilidade que eu vou precisar? Da habilidade técnica e da habilidade humana. Você vai interagir com as pessoas. Então, você precisa da habilidade humana. Só que você precisa saber fazer. Então, no nível operacional, que é uma gestão mais baixa, uma supervisão, é o operador ali, eu vou precisar dessas habilidades técnicas e humanas. Quando eu venho para o nível intermediário ou tático, né, eu já tenho uma gestão média. Então, eu vou precisar de habilidades humanas, um pouco da conceitual e um pouco da técnica. Porque se você supervisiona alguém, você precisa saber como que faz. Não tem como eu chegar lá e falar para o cara da produção, né, supervisionar ele e não saber como que se faz o trabalho. Então, a gestão média aqui, né, o nível tático, ele tem as 3 habilidades, só que a humana é uma das principais. Por que é das principais, pessoal? Porque esse nível intermediário aqui é o que pega do nível institucional e passa para o nível operacional. Então, eu pego a decisão da empresa, né? Então, os gerentes, os donos, né, decidem o que a empresa vai fazer, para onde que ela vai. E aí, o nível intermediário, que é o nível tático, ele faz o quê? Ele passa as informações, ele traça um plano, ele faz a parte operacional acontecer. E aí, esse nível tático passa para a operação, e a operação executa. Então, por que ele tem que ter muitas habilidades humanas? Porque ele vai gerenciar, ele vai gerir, ele tem pessoas para ele liderar, né? E aqui nas habilidades conceituais, é o cara dono, é o diretor de marketing, diretor de logística, é o cara que está aqui para tomar decisão. Olha, minha empresa, eu quero que ela cresça 20% esse ano, então eu tenho que tomar decisões e fazer um planejamento estratégico para ela atingir essa meta. E aí o cara aqui em cima, ele vai definir o plano estratégico para isso. E as pessoas aqui dos níveis intermediários e operacionais vão executar. Então, ele tem que ter habilidade conceitual, né? Habilidade humana, porque ele vai interagir muito, e ele tem que ter um pouco de técnica também. Porque, eu quero que cresça 20%. Mas você sabe se você tem condições operacionais, se sua empresa tem condições de aumentar 20%? Porque não adianta colocar metas que nunca vão ser atingíveis. Porque você vai se frustrar, sua empresa não vai atingir o objetivo e você vai ter funcionários frustrados. Então, pessoal, aqui, o que a gente viu? A gente viu que a gente tem os treinamentos técnicos e os treinamentos comportamentais. Então, aqui a gente tem os 3 tipos de competência, né? E aí, aqui a gente já viu quais são as habilidades que a gente precisa ter para cada nível, beleza? Aqui, habilidades humanas é um bom exercício da liderança e é necessário para um bom relacionamento das equipes. Então, por isso que a habilidade humana é tão importante aqui, porque a gente precisa de líderes, a gente precisa de pessoas, né, que estão ali à frente da gente. Então, aqui, eu não vou falar isso aqui de novo, não, foi o que a gente acabou de falar, vai ficar nos slides para vocês. Então, diretor é alta gerência, né? Quais são as habilidades que eles têm? Conceituais, criatividade, planejamento, lidar com resolução de problema, média gestão, né? Humanas, né? Com a competência necessária no nível intermediário, então, liderança, né? Comunicar, motivar, e a gestão e supervisão, habilidade técnica. Então, saber fazer as coisas. Então, para a gente, né, desenvolver essas habilidades, a gente tem que saber os pontos fracos, os pontos fortes, né? A gente tem que ter uma educação continuada. Foi o que a gente falou na aula passada, né? Que a gente não pode ter uma educação de pagar fogo. A gente tem que ter uma educação contínua. A gente tem que levar o nosso colaborador a sempre estar buscando mais, sempre estar se aperfeiçoando, né? Relacionamento interpessoal. Isso aqui, pessoal, é muito importante, tá? É o saber relacionar com as pessoas e a comunicação.
Pessoal, o que a gente tem de erro de comunicação dentro de empresa, não é só dentro de empresa, não, é em qualquer lugar, na família, dentro da casa da gente, na rua, em qualquer lugar. Eu acho que é sempre assim, eu vou me comunicar com outra pessoa, aí eu quero passar uma mensagem. O que é a comunicação, né? Eu vou passar uma mensagem para uma segunda pessoa. E aí eu falo, eu acho que aquela pessoa entendeu o que eu falei, né? O que eu quero. E a pessoa entendeu de outra forma completamente diferente. Então, a gente tem que ter uma comunicação clara, uma comunicação transparente, uma comunicação assertiva, que todo mundo entende o que está falando, né? Então, às vezes, você vai conversar com pessoas que você precisa de uma explicação melhor, você precisa utilizar um vocabulário não muito requintado, um vocabulário mais simples, né? E talvez com outro tipo de grupo de pessoas, você pode utilizar um vocabulário mais técnico, né? Um vocabulário mais difícil. É igual, por exemplo, um médico explicar para a gente algo técnico. Não tem como, ele tem que falar para a gente numa comunicação mais simples, com palavras mais simples para a gente entender. A gente não é da área médica. Ou um advogado chegar para a gente, começar a conversar igual eles conversam no tribunal, usando aquele vocabulário que a gente não tem nem conhecimento, a gente nem tem palavra lá que a gente nem sabe o que é. Então, a gente precisa de pessoas com comunicação assertiva. Outra coisa que acontece muito, comunicação em telefone, comunicação em mensagem, a forma, às vezes, você vai chamar a atenção de alguém ou falar alguma coisa, não é o que você fala, é o tom que você fala, é a forma que você fala, né? E vocês que vão ser técnicos de segurança de trabalho, isso é muito importante, né? A forma que se chama atenção, a forma que fala, a forma que você orienta, né? O tom de voz que você vai utilizar com as pessoas, que nem todo mundo é receptivo com a gente, nem todo mundo acolhe bem o que a gente está falando. Então, a comunicação, a forma que a gente fala com o outro é muito importante. Então, tem N formas de a gente falar a mesma coisa, de passar a mesma mensagem, né? E às vezes a gente escreve mensagem e talvez a gente não está num dia muito bom, né? A pessoa te mandou uma mensagem, ela escreveu de boa a mensagem, num tom normal, e você lê aquela mensagem num tom mais ríspido possível, como se a pessoa estivesse fazendo a maior falta de educação com você. Então, tomar o cuidado com a forma de transmitir a mensagem, porque esse relacionamento interpessoal e esse comportamental, né, influencia demais. E aí, a gente entra em duas coisas, trabalho em grupo e trabalho em equipe. Um grupo não é uma equipe, pessoal. Um grupo são pessoas, são uma população que estão ali, tem alguma similaridade. Agora, a equipe é de forma coletiva, é todo mundo indo para o mesmo lado, é todo mundo vestindo vestindo a camisa e indo atrás de um objetivo. Então, o que acontece muito, né? As pessoas pode ser um grupo numa empresa, mas elas não são uma equipe. Elas não contam uma com a outra, elas não têm uma liderança, elas não conseguem querer atingir os mesmos objetivos. É cada um por si, Deus por todos, né? Elas não têm um objetivo em comum. Isso acontece também muito em sala de aula. Às vezes você tem vários alunos ali, você tem um grupo, você não tem uma equipe. Os alunos não se ajudam, os alunos não estão nem aí um para o outro. Então, às vezes a gente tem grupos e equipe. E o melhor é o trabalho em equipe. Porque o trabalho em equipe leva todo mundo para o mesmo objetivo. Se a empresa vai mal, nós vamos mal. Né? Nós vamos mal por quê? Porque a gente vende a nossa força de trabalho para a gente ter um salário, para a gente ter a nossa sobrevivência. Então, a gente precisa que aquele ambiente esteja legal, a gente precisa que tudo, né, orne da melhor maneira possível. Então, aqui, ele traz a diferença, né, para a gente. Então, o grupo realiza o trabalho de forma individual, e a equipe realiza os trabalhos de forma coletiva. O que é a forma coletiva? É todo mundo responsável. É todo mundo responsável por aquilo. Então, se eu estou trabalhando numa indústria e eu tenho que produzir, todos são responsáveis. O setor administrativo, o setor financeiro, o setor operacional, o setor de manutenção, o setor de logística, cada um com a sua função. Mas é um trabalho de forma coletiva, porque são trabalhos interrelacionados, um depende do outro.
né? As pessoas têm uma formação similar, as pessoas têm uma formação diferente, integram completamente um outro na equipe. Por que formações diferentes? Porque ninguém sabe tudo. Então, você vai ser bom em alguma coisa e as pessoas vão ter uma equipe multidisciplinar para chegar no objetivo da melhor forma possível. Aqui, ó, no grupo, cada um trabalha de formas individuais e com meta individual, na equipe não. Todos querem atingir o mesmo objetivo. Eu quero produzir bem e produzir com qualidade. No grupo, não, eu só vim aqui para trabalhar e fazer o meu. E isso a gente vê demais. E quando a gente fala também aqui de equipe, o sentimento de equipe entra também na segurança do trabalho. Porque quando eu cuido de mim, eu cuido do outro, né? Então, a minha segurança depende da outra pessoa também. Então, às vezes, eu faço tudo certo, utilizo o meu EPI, eu coloco os produtos tudo conforme, né, a norma, e um indivíduo lá, um terceiro, não faz, e acaba prejudicando, né? Outras pessoas que não têm nada a ver com o que está acontecendo. Então, é equipe, é cada um preocupado com o outro e todo mundo para o mesmo objetivo. Possui uma hierarquia, chefe, coordenador e subordinados. Existe um líder, né? Então, as pessoas trabalham de forma linear. Então, o que é a liderança, né? É a pessoa, você tem uma pessoa no comando, é uma pessoa que inspira, é uma pessoa que te influencia de forma positiva. É uma pessoa que você fala assim, nossa, que legal, quero ser igual a ela. O chefe só delega funções. O líder, ele comanda pessoas, o chefe não. Então, a liderança, que entra na habilidade aqui que a gente falou, humana, né? É algo que inspira, é algo que nos motiva, é uma pessoa que a gente quer trabalhar, é uma pessoa que nos dá visão de futuro, né? Então, a gente tem muita dificuldade nisso aí. Então, tem chefes e líderes. Alguns chefes são líderes e outros chefes são só chefes, não tá lá só para delegar função mesmo. E aí, a gente tem 3 tipos de liderança, né? Então, quando a gente tem uma má liderança, pessoal, às vezes o funcionário é ótimo, mas por causa da gestão, ele cai o desempenho, o ambiente fica tóxico, não consegue desenvolver. Então, você vê várias empresas perdendo bons profissionais por má liderança, né? E como que a gente melhora isso? Treinamento. A gente treina a capacidade da pessoa em ser líder. Tem gente que é nato, tem gente que já nasce com isso. Outros não, outros a gente precisa treinar. Então, liderança autocrática, né? O que é autocrática? É autoritário. O líder, ele impõe, né? É tudo do líder e não ouve a opinião do grupo. A liderança democrática é que ele estimula a participação dos seus liderados e orienta as tarefas. Então, ele sempre está disposto a escutar, né, as outras pessoas, né, para tomar as decisões e tal. E a liderança liberal é que tem uma liberdade total de confiança, de grupo, né? Então, as decisões, elas são delegadas de acordo com a participação das pessoas. As decisões não, as funções. Só que o pessoal tem que tomar muito cuidado aqui. Os tipos de liderança ou a forma de liderar não cabe em qualquer lugar. Imagina uma liderança liberal numa obra, numa construção civil, ou uma liderança liberal no aterramento, não, tem coisas que não funcionam. Então, a liderança, ela tem que ser conforme o estilo de trabalho, a demanda da empresa, né? Então, isso aqui são só características de tipos de liderança. Mas nessas lideranças aqui, elas podem se intercalar. Eu posso, às vezes, ter uma liderança mais autoritária e, às vezes, uma liderança democrática. O mesmo líder pode ter esses tipos de liderança, dependendo da situação que está ocorrendo, né? Então, não é algo engessado, é algo que acontece aí. E aí, pessoal, uma dessas habilidades voltadas para ter resultado de treinamento o que eu coloquei aqui, é o relacionamento interpessoal, né? Que ele envolve toda essa parte aí de você estar se comunicando com o outro, de você estar interagindo com o outro, né? Então, eu achei importante trazer isso aqui, as habilidades básicas do relacionamento. Então, a gente fala que a gente tem 7 pilares do relacionamento interpessoal, porque o técnico a gente tem, né? O conhecimento a gente tem, então, o comportamental que às vezes é mais complicado. Então, o que seria? Respeito,
cordialidade, disciplina, empatia, responsabilidade, comunicação e cooperação. Então, habilidade, né, é característica ou particularidade daquele que é algo, capacidade, destreza, agilidade. É algo que eu consigo fazer, é algo que eu consigo colocar em prática. Então, habilidade técnica, eu tenho essa habilidade, tenho essa característica, eu tenho essa particularidade, eu sou hábil, sou capaz, beleza. Interpessoal, se refere ao que ocorre entre duas pessoas ou mais. Então, vocês vão trabalhar com muita gente, técnico de segurança, trabalho o tempo inteiro com pessoas, né? Então, a primeira aqui, né? O respeito, né? É você ter a consideração, o sentimento, né? Que leva a tratar outra pessoa com atenção, né? Com educação, com consideração, com reverência. Então, independente do cargo que a pessoa ocupa, independente da função que a pessoa está dentro da indústria, independente de qualquer coisa, né? Se você não concorda com a forma que a pessoa vive, se você não concorda com o jeito do cabelo dela, desde que não seja regras da empresa, né? Regras que eu falo de operação, de segurança, né? A gente tem que ter o respeito pelo outro, né? A gente, por mais que às vezes as opiniões divergem, a gente tem que respeitar, a gente tem que tratar o outro com atenção, né? E ter a devida... É o respeito, você não invadir a área do outro, né? É aquela frase, né? O seu direito termina na hora que começa o do outro. Então, ter sempre a reverência pela outra pessoa. Então, reconhecer limites em nossas interações pessoais, né? É um parâmetro saudável no convívio. Tipo, brincadeiras, a gente vê isso muito em alguns lugares, brincadeiras fora de lugares, bullying, né? Apelidos. Tem gente que não importa com apelido, tem gente que é tranquilo, tem outras pessoas que importam, tem apelidos que são desrespeitosos, né? Então, é o saber o limite, né? Então, o seu direito termina na hora que começa o do outro. O que é a cordialidade, né? É você ser cordial, você ser agradável, educado, né? Então, no seu ambiente de trabalho ali, a gente não vai gostar de todo mundo, isso é óbvio, né? Nem na família da gente consegue gostar de todas as pessoas. Mas é a gente tratar as pessoas de forma amigável, né? De forma cordial, de forma legal, né? Ser educado com as pessoas, para deixar um ambiente mais leve, né? Não ser um ambiente de ranço ali. A empatia, né? O que é empatia? É você se colocar no lugar do outro, você saber o que o outro está passando, identificar o que ele sente. Às vezes você não consegue, você não sabe o que ele passa, você tem a empatia, né? Você coloca no lugar dele, você é empático. Não que você tenha que pegar os problemas dele ou carregar os problemas dele, né? Mas você se coloca no lugar dele. Nossa, se fosse comigo, se fosse eu que estivesse passando por uma situação dessa, né? E isso acontece muito na indústria também. Às vezes o cara não está num dia legal, não existe o profissional, a pessoa profissional e a pessoa na casa dela, o pessoal. É a mesma pessoa. Então, os problemas de casa vão para o serviço e os problemas do serviço vão para casa. Então, às vezes as pessoas estão passando por problemas muito sério em casa, a pessoa está com desatenção, e aí ela trabalha com uma atividade perigosa, ela trabalha com uma atividade com muitos riscos, e aí naquele dia ela não está bem para fazer aquela atividade. Tanto que tem normas que falam que dependendo, se a pessoa não tem capacidade para aquele dia, para aquela determinada função naquele dia, subir em grandes alturas, trabalho confinado, a pessoa não pode desempenhar, porque você perde atenção naquilo. Então, você se colocar no lugar do outro, né? Você, assim, nossa, não tá legal hoje, não vamos fazer isso hoje, vamos colocar para outro dia, né? Ah, eu cheguei atrasada, então não vou te dar uma suspensão, uma modificação, porque não é algo rotineiro, é algo que aconteceu só hoje, né? Então, você tem empatia porque a pessoa está passando por aqui dali. Responsabilidade, nossa, isso aqui é fundamental. Você responder pelas suas próprias atitudes. Você sabe, você arcar com aquilo que você fez, sendo bom, né, ou ruim. Quando você fala de responsabilidade jurídica, é algo que é por lei, né? Que lá está falando que
que você desrespeitou algum direito, alguma ação contraditória à legislação. Mas a responsabilidade, quando a gente está na empresa, no trabalho, é você ser responsável por aquilo, né, que você fez, você prestar contas, né? Então, eu fiz algo bom, eu sou responsável. Eu errei, eu também sou responsável. Então, a gente reconhecer, né, as nossas responsabilidades dentro da empresa ali. Comunicação, né? A comunicação é a transmissão de mensagem. Então, a comunicação da mensagem, pessoal, tem que ser imparcial, tem que atingir todo mundo. Então, vamos supor que você vai colocar uma mensagem lá para a empresa que, a partir de amanhã, o administrativo não pode vir com o sapato aberto, pode ser só sapato fechado. Porque, às vezes, acontece de indústrias, algumas pessoas, da parte administrativa, vai de sandália, vai de sapatilha, e aí a empresa viu que não é mais viável isso, então, a partir de amanhã, todas as pessoas daquela empresa têm que entrar na área com sapato fechado. E aí você tem que fazer um comunicado. Então, esse comunicado tem que atingir todo mundo. Então, o que seu comunicado tem que ser? Tem que ser cordial, tem que ser educado, a comunicação tem que ser clara, tem que atingir todo mundo tem que ser capaz de entender o que está sendo transmitido. Por isso que, às vezes, algumas mensagens, algumas comunicações, vocês podem ver isso em propagandas governamentais, campanhas, né? Sempre tem uma comunicação escrita e uma comunicação por imagem. É aquele tipo assim, você quer que eu desenhe para você entender? É realmente isso, né? Você realmente não está entendendo? Então, você tenta facilitar para a pessoa entender de todas as formas possíveis. Comunicação não violenta, né? Então, você vai passar a mensagem, passar para os seus funcionários de forma cordial, não violenta, né? Então, vou falar, não é para vir de sapato fechado mais, né? Então, eu não vou pôr agredindo as pessoas, não vou pôr colocando de uma forma, como que eu falo, ofensiva, né? Uma forma rude. A cooperação, essa imagem, ela é muito legal porque são várias engrenagens, né? E as engrenagens, elas se acoplam uma na outra. Então, quando uma roda para um lado, a outra roda para o outro. E sem esse acoplamento, a máquina não funciona. O relógio não funciona, as máquinas não funcionam. Então, o que é a cooperação? Se eu não faço a minha parte direito, se eu não faço a minha parte com responsabilidade, o outro pode fazer a parte dele perfeito. Se minha engrenagem não estiver rodando certo, a máquina, que é a empresa, a indústria, qualquer parte do setor da nossa vida, ela não vai rodar. Ela vai ficar emperrada ali, né? Então, a cooperação, né, ela é entre os indivíduos, só que os indivíduos é um todo que buscam o resultado final, né? Então, é isso que a gente tem que pensar. E aí, a gente tem aqui os 7 pilares do relacionamento interpessoal no trabalho e o sucesso no trabalho, né? Tô numa alergia, gente. É um dos conceitos, né? Então, os 7 pilares do relacionamento, e eu vou ter sucesso para ter o sucesso no trabalho e a gente ter relacionamento interpessoal. Eu tenho todas essas habilidades? Eu tenho tudo isso aqui desenvolvido? Provavelmente não, gente. Às vezes tem dia que a gente está cordial e tem dia que a gente não está. Tem dia que a gente está com uma comunicação ótima, tem outro dia que a gente não quer nem dar bom dia para o coleguinha. Mas, né, são pilares que a gente tem que ir construindo através do nosso comportamento, através do nosso dia a dia, para a gente ter um desempenho melhor, para a gente conseguir o sucesso, pelo menos interpessoal, a gente conseguir ali desenvolver, né? Porque a técnica vocês já estão buscando, né? Aí aqui tem as virtudes profissionais, né? O que são as virtudes profissionais? É o que é a moral que é particular naquele ambiente, né? Então, aquele ambiente de trabalho. A iniciativa, né? O ato de tomar frente de tarefas ou soluções de problema. Honestidade, né? Ser honesto com aquilo que a gente faz, mostrar que a honestidade e responsabilidade está muito junto ali, né? Se você é responsável, você geralmente é honesto, você consegue passar o que você fez, né? Ética e caráter, né? A ética, pessoal, muita gente pergunta o que é ética.
E uma vez falaram assim para mim que ética é aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Então, a ética é você manter os comportamentos sob o bom senso, você manter as coisas de forma agradável, você não ultrapassar os valores que são construídos naquele lugar. O sigilo, isso aqui tem muito nas empresas. O que é o sigilo profissional? O que acontece, ele fica ali, você não passa para fora, né? Porque são informações importantes, e às vezes não são só informações só de operação das pessoas também, né? Então, informações de quanto cada um recebe, de qual que é o cargo da pessoa, se foi promovido ou não, se a pessoa não contou. Então, tudo isso é sigiloso, né? Imparcialidade, isso aqui é muito importante. Imparcialidade, o in aqui é o não, né? Não parcial. Então, eu não vou tomar lado. Então, se eu vou ter um conflito ali, eu vou tratar as pessoas sem ter tomado lado. Eu vou julgar de maneira justa. Eu não tenho lado, eu sou imparcial. Eu não tenho, eu não vou estar tendendo para um lado. Então, a liderança imparcial, o que ela faz, né? Ela vai liderar, ela vai olhar para a situação e não para as pessoas. Ela vai olhar para o que está acontecendo, né? Então, o que é ser imparcial? É não ter funcionário preferido, é não tomar uma situação pessoal, não é pegar aquilo para si, né? Então, eu não tenho um lado, eu vou tentar resolver o conflito da melhor forma possível. Então, ele vai gerenciar conflitos, né? Vai mediação de interesses. Toda história tem dois lados, né? Então, as pessoas vão por isso. É uma relação de respeito. Então, por mais que você não concorde, você não aceite, tem que ter o respeito. Pessoa tá errada, chama atenção, faz tudo, né? Mas tudo dentro da cordialidade, do respeito. E tomada de decisões assertivas, né? Então, se eu não sou parcial, se eu estou tomando decisões parciais, eu vou ter uma assertividade. O que é assertividade? Tomar uma decisão de forma correta, de forma certa. A inteligência emocional, que é o comportamental, né? Lidar com as emoções da gente, né? Lidar com aquilo que a gente sente, que a gente... a nossa razão e a nossa emoção. Então, a inteligência emocional é uma das coisas mais difíceis que tem, né? Então, é você gerenciar o que você está sentindo naquele determinado momento. Porque se você está com muita raiva de uma determinada situação, se você está muito ansioso, você está muito frustrado, você não vai ser imparcial. Você não vai ser cordial, você não vai ser respeitoso, se você não tiver o seu equilíbrio emocional, sua inteligência, você perde todos os outros tópicos, né? Então, isso aqui é muito importante. E a inteligência emocional é algo que a gente desenvolve. Tem gente que é pleno, tem gente que com nada tira do eixo, mas a maioria das pessoas não são. Então, isso aqui é desenvolvido, a gente treina nós mesmos, né? E a gente também tem que aprender a identificar o que nós estamos sentindo, como estamos perante aquela situação. Ah, meu chefe me chamou minha atenção e aí eu fiquei com raiva. Tá, mas por que eu fiquei com raiva? Ele tem razão, ele não tem razão, ele foi desrespeitoso, a forma que ele falou comigo não foi legal. Então, a gente saber reconhecer aí o que a gente sente. Então, isso tudo aqui está ligado no nosso comportamento não, no treinamento comportamental. E só para, a fim de complementar aqui, pessoal, deixa eu só abrir um negócio aqui para mostrar. Tem lugar errado. Lá na apostila de vocês, ela fala dessas habilidades técnicas, né? Tudo que a gente falou aqui, das tomadas de decisão, as características da aprendizagem. Aqui, ó, quando ele fala do treinamento, a gente já falou disso em outras aulas, mas eu quero salientar aqui. Quando a gente faz o treinamento, a gente tem que ter um objetivo para aquele treinamento. Então, o que eu falei para vocês? Eu falei que ou a gente faz o treinamento porque a gente quer desenvolver uma habilidade ou a gente quer complementar algo.
E aí, a gente tem que fazer a medição desse treinamento. Então, eu quero saber o resultado. Então, como eu vou saber se esse resultado eu fui obtido, né? Então, eu preciso fazer alguma coisa para eu saber se esse resultado foi atingido. Então, ele apresenta aqui para a gente esse balanço aqui, ó. Balanço de score, o BSC. Esse balanço aqui, pessoal, ele é utilizado muito em gestão estratégica ou em planejamento estratégico. O que é o planejamento estratégico? Eu coloco a minha meta da empresa e, através dessa meta da minha empresa, eu vou desenvolver um plano. E esse plano eu vou colocar em prática para atingir os objetivos. E aí, ele vem, né, através desse score aqui, avaliar, medir se realmente está dando certo. Antes, as instituições, né, elas olhavam só para o financeiro. Se a empresa está indo bem financeiramente, está tudo ok. Hoje, não. Hoje, a gente tem várias outras perspectivas. A perspectiva do cliente, a perspectiva do funcionário, a perspectiva financeira. Então, a gente tem várias perspectivas aí. Então, esse balanço aqui, que eu acho que é importante a gente falar, ela vem trazendo de indicadores de desempenho, tá? Então, ela olha se realmente está sendo efetivo, né, aquilo que a gente está fazendo, se a gente realmente está atingindo o nosso objetivo. Então, traduzir as estratégicas em modos operacionais. Então, o que eu falei? Eu tenho um plano estratégico e eu quero ver se está sendo posto em prática, se eu estou atingindo o meu objetivo. Então, eu vou olhar isso, então eu vou medir, né? Então, olhar a utilização com as estratégias. O que é estratégia? Qual que é a forma que eu vou chegar? Eu quero aumentar minha produção, mas como? Vou comprar novo maquinário, vou aumentar a quantidade de pessoas, né? Então, tem que ter uma estratégia. Transformar estratégias em tarefas cotidianas, né? Então, se eu vou transformar isso em cotidiano, como que eu vou fazer com isso? Eu vou dar treinamento, né? Converter estratégia em processo contínuo, algo do dia a dia, e mobilizar mudança por meio de uma liderança. Então, tudo isso aqui, essa perspectiva aqui, o que ela faz? Ela pega essa gestão estratégica, esse planejamento, e faz essa medição. Ele olha se realmente está dando resultado. E aí, como que se faz essa medição? Cada empresa faz de uma forma, algo quantitativo. Então, por exemplo, antes eu tinha qualidade em 80%, 20% era descartado, passava 80% para embalagem. Agora eu estou tendo 85%. O que eu fiz? Eu treinei minha equipe. Então, estou tendo efetividade. Eu estou tendo uma diferença. E outra coisa que eu queria comentar com vocês é a norma ISO, né? Que é para diretrizes de treinamento. A ISO, pessoal, é uma norma para qualidade, para padronização. Então, às vezes a gente vê lá em ônibus ISO 9001, laboratório com ISO 9001. Não quer dizer que aquela linha de ônibus é a melhor. Não quer dizer que aquele laboratório seja o melhor. Quando você tem uma certificação ISO, é que você tem algo padronizado. Você consegue, né, mostrar um padrão no seu procedimento. Então, no laboratório, pode chegar a 1000 pacientes lá, eles vão fazer a padronização dos 1000 atendimentos. Eles vão fazer os mesmos exames da mesma forma. A companhia de ônibus tem 10 linhas. As 10 linhas têm a mesma qualidade, têm a mesma padronização. Então, essa ISO aqui de gestão de qualidade para diretrizes de treinamento é para falar como o treinamento tem que ser feito, a padronização dele, né? Então, as ISO é algo qualitativo, ele mostra para a gente algo de qualidade. Então, eu estou mostrando, então, se eu tenho uma ISO, eu tenho um padrão, eu consigo reproduzir várias coisas, vários serviços da mesma forma, tá? Então, a certificação ISO, né? Você passa por auditorias, tem várias questões, né? Mas só para resumir mesmo, o que é essas diretrizes. Então, que tem um fluxo, né? Então, você tem que ter avaliação avaliação de reação, que a gente viu, avaliação de aprendizagem, teve mudança de comportamento, avaliação de resultados. Aqui, na apostila fala também, né? O ROI, né? Que é o retorno de investimento. Então, se eu torno quantitativo o meu valor que eu investi no treinamento, eu posso ver quanto que ele está me retornando, tá? Então, só para falar dessas definições aqui do que é uma ISO, beleza? Então, no mais, pessoal, o que eu queria falar para vocês?
questão de treinamento, questão de fazer as pessoas aprenderem, é algo primordial. Mas não é simplesmente chegar lá e colocar treinamento para todo mundo e vamos fazer isso, precisa de treinar, precisa. Não, é algo planejado, é algo que tem que ser estudado, por que treinar, quem treinar, como treinar, né? A gente viu isso ao longo das aulas, né? O porquê, para que treinar, quem não tem essa competência, as formas de ver quem tem, quem não tem, quem precisa desenvolver, e depois disso tudo, né, a gente saber medir se está causando impacto ou não. Porque treinar somente por treinar, né, dar o treinamento lá não é conveniente, porque você está gastando dinheiro, você está gastando tempo, você está gastando recursos, né? Então, no mais, é isso, né? Então, tem os tipos de comportamento, por que treinar, né? Então, o que a gente viu aí durante o curso é o treinamento e desenvolvimento das pessoas. Então, o nosso foco, a principal foco hoje em dia são as pessoas, né? Tornar o capital humano mais rico, mais desenvolvido e mais capaz para fazer aquela determinada função, certo? Alguma dúvida, gente? Não? Tranquilo? Então, vou mandar o material para o pessoal da Politécnica, para eles passarem para vocês. E no mais é isso. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. E a aula de hoje foi isso. Beleza? Vou estar finalizando aqui. Muito obrigada. Boa noite para vocês e até mais. Tchau, tchau. Vou parar aqui. Boa noite. Boa noite.